Olá, amigos do Sul 21. Está começando agora o De Quinta, o programa de debates da Colmeia, a rede de podcasts do Sul 21. Eu sou Luiz Eduardo Gomes. O programa desta quinta é a primeira parte de 2 episódios em que vamos discutir o pacote de projetos que configuram a reforma administrativa proposta pelo governador Eduardo Leite. Nesta primeira parte, vamos conversar com representantes dos servidores públicos estaduais. Conosco hoje estão o presidente do Sinterg, Sindicato dos Técnicos Científicos do Rio Grande do Sul, Neucir André Vanier, e o presidente da UGIRME, Sindicato dos Agentes de Polícia Civil, Isaac Ortiz. Além deles, contaremos com a participação gravada da presidente do CEPERS, Helenira Guiar Schurer, e da economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, Annelise Manganelli. Bem-vindo, Isaac. Obrigado pelo convite Sul 21, é um prazer estarmos aqui debatendo esse pacote aí que desorganiza o Estado e a vida da população gaúcha, né? Esse pacote, o pacote do retrocesso. Esse pacote vai fazer um retrocesso para todo o povo gaúcho. Bem-vindo, Neucir. Obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa aos nossos ouvintes e apreciadores do Sul 21. O pacotaço, ou pacote da morte, ou pacote de maldades, né, como tem sido chamado, foi apresentado pelo governador do Rio Grande do Sul no início de outubro. Ele consiste em 8 projetos que promovem profundas mudanças nas carreiras e na previdência de todos os servidores públicos estaduais, afetando trabalhadores da ativa e aposentados. Entre outras mudanças, os projetos propõem a extinção dos avanços por tempo de serviço, o fim da incorporação de funções gratificadas à aposentadoria, aumentos de alíquotas previdenciárias e um novo plano de carreira para o magistério. A expectativa do governo é começar a votar tudo no dia 17 de dezembro, mas mesmo parlamentares da base avaliam que é preciso de mais tempo para a discussão e eles também pedem alterações no projeto. Queria começar perguntando para vocês, Isaac e Neucir, qual é a avaliação inicial que vocês fazem do projeto e como é que eles impactam as categorias de vocês, né? Podemos começar por ti, Isaac. Olha, primeiro que esse pacote aqui ele é um pacote fiscal, né? Ele é um pacote arrecadatório, o governo pretende economizar 25 bilhões em 10 anos, é que nem nós tivemos a oportunidade de dizer para o governador Eduardo Leite. Ele quer economizar 25 bilhões no lombo do trabalhador, né? O trabalhador que vai pagar essa conta. Se o governador pudesse, ele faria o seguinte, ele diminuiria os salários de todos os servidores em 50% a 60%, né? E estava resolvido o problema dele. Como ele não pode fazer isso é legal, ele tenta outras ilegalidades, né? Então, onde é que ele vai as vias arrecadatórias faminta do governo, né? No salário, nas contribuições dos servidores do IP, né? Nas contribuições das alíquotas do aposentado. A nossa alíquota hoje é uma da segunda mais alta do Brasil, em termos de contribuição previdenciária, 14%. A mais alta, se não me engano, é Goiás, 14,25%. Ele quer levar para 22% lá, gradativamente, né? Sendo que a União, eu acho que vai chegar no máximo a 14%, né? E então, assim, é muito terrível esse pacote para nós. Ele é muito duro, é um pacote que não resolve as questões estruturais do Estado. O governador Eduardo Leite não quis enfrentar os privilégios, ele ficou com medo de enfrentar os privilégios, achou mais fácil tirar do salário dos servidores da educação, da segurança, da saúde, do quadro geral, sabe? Dos trabalhadores desse Estado, né? E os que ganham menos. Ele não é uma coisa que ele corta privilégio, que os privilégios continuam aí, cada vez mais. O exemplo disso é que ele concedeu aos procuradores da PGE a remuneração por sucumbência, né, que dá em torno de R$7 mil para cada procurador. Não somos contra ninguém ganhar reajuste ou benesses do governador, né? Mas, em compensação, ele que não vem tirar de quem ganha menos, né, ele privilegia uma categoria que já ganha o teto do Estado, né, achando que é pouco, e tira dos que ganham o piso do Estado, né, que é os que ganham menos, né? Então,
Esse pacote para nós ele vai impactar muito na nossa área, a segurança pública, vai diminuir o serviço de segurança pública, o pacote em si diminui o serviço de segurança pública, a criminalidade irá aumentar sim com esse pacote, e acredito que outras áreas terão deficiência também, porque esse pacote ele contém serviços, né? Na realidade ele tira serviços, tira salários, né? Deixa eu te perguntar nesse ponto, Isaac, porque depois eu faço a mesma pergunta da avaliação inicial do presidente do Sintergs, Neucir Vanier, mas eu queria te perguntar porque eu acho que é importante fazer essa conexão. Em 2015, quando o governador Sartori mexeu na Previdência, a gente teve uma corrida para aposentadorias de todas as categorias, né? Mas a gente teve isso, a população sentiu na pele o impacto que isso teve na Brigada Militar e na Polícia Civil. A gente teve 2 anos de aumentos violentíssimos de índices de criminalidade, né? A gente teve disparada de homicídios, de roubos, assaltos. A gente teve até uma sensação, um sentimento de cada um por si. Eu lembro que chegava no fim de tarde, tá tendo um arrastão no centro de Porto Alegre, porque a gente tinha efetivos muito menores, né, das polícias, né? E aí, enfim, depois, nos últimos 2 anos do governo, ele corrigiu, de alguma forma, ele convocou os aprovados em concursos, enfim, acabou fazendo uma série de medidas voltadas para a área da segurança pública, né? O que eu te pergunto é nesse sentido, tu acha que esse pacote pode fazer uma nova corrida por aposentadorias, o que iria fazer com que diminuísse mais uma vez, de forma acentuada, a curto prazo, o efetivo das polícias, e de novo a gente pode ter esse impacto da criminalidade que tu está falando? Eu acho que sim. Se a gente voltar para a história, né, quando começou o Estado mínimo, né, o neoliberalismo avançou no mundo, né, se defendia e se defende até hoje o Estado mínimo, né, a saída do Estado dos serviços essenciais, né. O que os defensores do Estado mínimo querem abocanhar tudo que dá lucro no Estado, né, lucro no bom sentido, porque tudo que dá lucro no Estado tem que ser revertido em serviço à população. E tudo que dá lucro na empresa privada não é revertido à população, né? Então a gente prega o fim do serviço público, né? O que está acontecendo com o Chile hoje, né? Não tem educação básica, não tem saúde, não tem previdência, não tem nada, aposentadoria não tem nada, né? E é o que eles querem para o Rio Grande do Sul, o pacote é o mesmo. E o Brito, na época, me lembro que o Roberto Antônio Brito, ele lançou o PDV. Lançou o PDV na segurança pública. E eu me lembro que na Brigada Militar, o grande culpado por esse déficit de servidores hoje na segurança chama-se Antônio Brito, né? E esse cidadão foram centenas, milhares de brigadianos que pediram PDV com a ilusão de que vamos fazer alguma coisa melhor na rua aí, né? Bom, de lá para cá começou esse déficit brutal na segurança pública, né? E o que acontece? Os serviços hoje, o Sartori fez a mesma coisa. Ele quis interromper uma coisa que vinha funcionando. Então ele lançou, no segundo dia de governo dele, ele lançou um pacote parecido com esse, uma portaria, se não me engano, um decreto, cortando todos os serviços no Estado, cortando a rodo, e não fez nenhuma avaliação dos efeitos colaterais disso aí. O que aconteceu no Estado na área da segurança pública? Começou-se decapitações, que a gente não tinha aqui, execuções, esquartejamento, mortes, incêndio a ônibus nas vias públicas. Começou uma verdadeira bagunça na segurança pública, que é o que a gente está prevendo que vai acontecer de novo. Morte em aeroporto, morte em rodoviária, morte no shopping, morte, sabe, assim, ó, uma coisa que a gente não tinha aqui no Estado, que é matar criança. Começou a se matar criança, executar mulheres, né, Então, foi uma verdadeira desordem no serviço público, né, E o governador Sartori aprendeu a duras penas isso aí. Coisa que o governador quer fazer a mesma coisa agora aqui, com os outros serviços de saúde, de educação, né? Aqui tem coisas que ele corta aqui, ele corta diárias, o mesmo que o Sartori fez. Ele ataca os servidores e sua família. Por exemplo, tem um artigo aqui nesse pacote que fala da invalidez permanente. Nós, policiais, somos os que mais corremos o risco de invalidez permanente ou morte. Porque hoje as armas que os criminosos usam, elas são poderosíssimas, são fuzil, são metralhadora, são granada, os caras pistola, os caras têm um poder letal muito grande, de poder de fogo. Então, cada tiro que um policial leva, com certeza é alguma coisa que ele perde do seu corpo, cara.
né? Quando não perde a vida, né? E o que esse decreto fez, esse decreto aqui do governador Eduardo Leite? Ele diz que quando o servidor que ficar com invalidez permanente, ele tem que ser reavaliado para ver se ele pode ser readaptado noutra secretaria. Eu disse para o governador, só quer me dizer o seguinte, que o policial que ficar paraplégico, tetraplégico, o senhor vai ver se ele consegue trabalhar numa casa de cultura, por exemplo, entregando bilhete na entrada ou, sei lá, em qualquer outra secretaria aí, entregando ficha, qualquer coisa. Esse é o prêmio que ele vai ter por doar parte do seu corpo, parte da sua vida para a sociedade, né? Então isso é uma crueldade. E se esse policial não conseguir se readaptar e ele tiver que aposentar ele, não, se o que vai acontecer, ou qualquer outro servidor, não é só policial, né? Ele pode ser uma doença também, ele vai ser aposentado pela média do que ele contribuiu para o IP. Isso é de uma crueldade assim, ó, terrível, né, Tchê? Então, nós estamos chamando o pacote do retrocesso, né? Porque não tem explicação. Nilce, eu queria pegar uma avaliação inicial também, depois fazer mais algumas perguntas sobre o que tu acha que pode ser negociado desse pacote ainda. Mas primeiro, uma avaliação inicial de como tu está vendo esse pacote, como afeta a categoria dos técnicos científicos. Bom, primeiro dizer que o governo encaminha um pacote, projetos que, somados, o número de folhas são em torno de 400 folhas, que mexem com a estrutura constitucional do Estado e as relações de trabalho e aquilo que as pessoas acreditaram, os contratos, os editais de concurso público, para que seja votado em véspera de festividades de final de ano, a toque de caixa em 30 dias, sendo que, no nosso entendimento, o impacto negativo para a sociedade será muito grande. Muito grande. Então, isso não é um perfil de estadista. E hoje, se o Estado está nessa penúria, com várias mazelas e dificuldades, é por conta exatamente dessa forma de governar o Estado, essa promiscuidade que existe entre o Legislativo e o Executivo, e até mesmo o Judiciário. Ou seja, vota-se projetos sem análise profunda, sem discutir com a sociedade, simplesmente por favores, troca de cargos e poder. E nós estamos sofrendo as consequências. Então, já de antemão, quero fazer um apelo à sociedade que fique atenta a essa renovação que teve na Assembleia de 50% de deputados, que eles, então, dêem exemplo para este governador que não é um estadista, já que são novos, que não cometam os mesmos erros que os deputados anteriores. Que façam, que dêem exemplo de estadista e não simplesmente um governo de meia tigela, como foi todos os outros, negociando projetos com interesses muito estranhos. Pois bem, por quê? O pacote foi apresentado agora, depois de 10 meses de estudos, e mais ou menos, pelo governo, e ele quer em 20 dias que seja apreciado, discutido e aprovado. Ele quer aprovação. Então não há negociação, como você perguntou. Não existe negociação. Existe, como se diz na linguagem popular, goela abaixo. Primeiro que os servidores, a grande maioria, já está acumulando mais de 30% de perdas salariais. Segundo que nós já estamos há 4 anos recebendo em atrasos os salários. E terceiro, que é o principal que o pacote traz, é a diminuição dos salários dos servidores. Há uma clara diminuição por conta de estruturas de congelamento, sem reposição, e ainda uma contribuição progressiva para aqueles nossos colegas que já trabalharam, que contribuíram, os aposentados e pensionistas. Quer dizer, então mais desconto, redução de salário. Então é uma incoerência. E outra, partindo daquilo que o governador apresentou, ele fez uma propaganda dizendo que o comprometimento da Receita com o pessoal é de 82%. Quando ele fala isso, ele está enganando a população. No site da Transparência, nos dados da Fazenda, compromete em 65%, que é um número aceitável e normal dentro das estruturas de Estado, entre os entes federados. Então, quando um governo já coloca que gasta 82% e não é verdade, bom, então aí a gente começa a ficar desconfiado. O que está acontecendo? E outra coisa, e ele dá maus exemplos. São vários, eu vou citar um agora, depois eu citarei outro.
ele está anistiando devedores, ou que seja, estimulando a Sonegação. falta de receita, sonegação, que é o principal problema. Ele ataca onde? No investimento. Porque eu não considero, e o Ortiz aqui, eu tenho certeza, nós já conversamos sobre isso, servidor não é despesa, é investimento, porque é isso que faz o Estado. Não é mesa, cadeira, arma, cela, computador, dinheiro. São pessoas. E as pessoas, se não tem pessoas, servidores, não tem Estado. Então, o Estado são pessoas. E as pessoas trabalhando para as pessoas. E esse é o fundamento principal do Estado. E aí o cara ataca quem? Ataca o povo. Então, o governo é eleito pelo povo. E agora, por intermédio do servidor, ele ataca o povo. E isso também a nível estadual e federal. Nós estamos assistindo governos que atacam o povo brasileiro, o povo gaúcho. Porque quando ele acaba diminuindo os serviços públicos, ele entrou para quê? Quer dizer, cada governo que entra muda a Constituição, faz uma propaganda com base numa regra, depois ele quer impor uma outra regra. Aí fica muito fácil, então, ficar enganando seguidamente a população. Então, depois eu posso falar sobre outros Deixa eu te aspectos. perguntar uma coisa, Nocir, que acho que é importante deixar claro, assim, porque os servidores, como tu bem disseste, eles estão com salário congelado, né, desde o início do governo Sartori, né, desde 2015. Teve algumas categorias, como a segurança pública, que tinham aqueles reajustes planejados desde o governo Tarso, né, desde o governo anterior ao governo Sartori, mas também não tiveram reajuste da inflação, né? Então tá todo mundo, a inflação subiu, como tu bem disseste, 30% acumulada nesses últimos, mais de 30% nos últimos, ou por volta de 30% nesses últimos 4, 5 anos, né? E tá todo mundo com o salário congelado. A única exceção que se tinha, que permitia algum reajuste, né, alguma melhoria no salário dos servidores, era a questão das vantagens temporárias, né? Quando eles completavam 3, 5 anos, acabava tendo algum reajuste, né, que é o chamado crescimento vegetativo, mas que também não chegava nem na inflação nos últimos anos, né? E isso permitia daqui a pouco talvez algum fôlego para os servidores de alguma forma, né? Agora ele está tirando isso e não está oferecendo nenhuma perspectiva de reajuste nem até o final do mandato dele, né? Pelo que ele tem deixado claro, a ideia é congelar todo mundo pelo menos mais 4 anos, o que completaria 8 anos de reajustes, né? Nesse sentido, eu pergunto, há alguma perspectiva nesse pacote que vocês veem que pode mudar esse quadro ou não? O que vocês estão enxergando mesmo é essa questão de 8 anos de salários congelados? Bom, primeiro esclarecer que ainda temos alguns quadros, grande parte dos servidores, que percebem esses 3% a cada 3 anos. Já os servidores da segurança já não percebem mais isso, Sim. Que seria um alento. Não, né? Obrigado. Obrigado, assim. Bom, os policiais civis não. Então, o que acontece? Vamos pegar o cenário atual. 3 anos, 20%. Em média, isso de inflação acumulado, 20%, 18%. Desses 3 anos, então a sociedade tem que entender, esses 3% traz um alento. Daí faltaria dar mais 16%, se fosse 19%. Então a gente depois tenta trabalhar com 19%. E isso daí traria o quê? Até um benefício para o próprio Estado, porque não acumularia o quê? Dívidas trabalhistas e precatórios e ações judiciais. Quer dizer, eles preferem trabalhar gerando problemas e não soluções. Então a gente entende muito bem o que o Ortiz falou aqui, é diminuir o tamanho do Estado para que sobre mais dinheiro para alguns setores e segmentos. Sim. Já que você tocou nesse assunto, eu vou me aprofundar um pouquinho mais nisso. O Estado do Rio Grande do Sul hoje, ele é credor da União em 67 bilhões de reais por conta das exportações de matérias-primas e bens os valores nunca ressarcidos à Lei Candir, né? 67 bilhões até 2018. Ele quer economizar com o sangue e suor dos servidores públicos nos serviços distribuídos à população em 25 bilhões em 10 anos. 25 bilhões em 10 anos dá 204 milhões por mês. É menor do que essa parcela da dívida que nós não estamos pagando, que o governo Sartori, porque ele é a continuação do governo Sartori, falou para a sociedade que assinando o regime de recuperação fiscal ficaria com 3 anos de carência mais 3, daí poria em dia os salários atrasados. Nós não estamos pagando. Isso é uma bobagem. É ridículo, porque os 67 bilhões acumulados, mais 4 bilhões e meio ao ano, a gente perde.
para as exportações de matérias-primas e produtos semi-elaborados que não agregam valor, não geram emprego aqui dentro, para beneficiar o setor. É muito mais, é 4 vezes mais do que ele quer economizar, diminuindo o serviço público. E pior, para finalizar essa lógica, hoje nós estamos assistindo o quê? Eles ficam falando, o governo federal, o economista Guedes, que tem que atrair investimentos. Essa balela que a mídia é cúmplice de atrair investimentos é mentira. São especuladores que colocam dinheiro em ativos financeiros, títulos públicos, no melhor sinal de diminuição de lucro, ou surge alguma oportunidade lá fora, eles migram. E aí o que acontece? O dólar sobe. O dólar subiu, os nossos produtores de carne viram uma oportunidade de vender a carne com um lucro maior, e está certo eles vão vender a dólar. Vendendo a dólar, falta carne no mercado interno, sobe o preço, inflaciona. Então, cadê a política de Estado? Política de desenvolvimento, estadista, cuidando do povo? Isso aí tudo balela para quê? Para ajudar segmentos que capturaram o Estado e estão atribuindo as culpas de novo ao Estado, ao servidor público, que não está mais colando. Não está mais colando. A sociedade agora está percebendo que é mais do mesmo, é a continuação, é sempre o mesmo diagnóstico. E nós estamos apontando os caminhos aqui. E além dessa questão da exportação, né, aumenta muito as exportações e o Estado não arrecada nada, né, justamente porque ele é isento. Tem duplo efeito. A inflaciona e não arrecada. Vai empobrecer mais o Estado por culpa da própria política dele. E vai deixar de arrecadar na venda de carne, né? Porque o Estado vai vender menos carne para cá e vai vender para o exterior que não arrecada imposto, né? Ele diminui a receita por uma política dele e aí tira de nós. Aí nós temos que pagar esse setor. Eu tenho que tirar a comida da boca do meu filho, do meu neto, da minha esposa, da minha mãe que está lá, que eu estou ajudando ela com medicamento, para dar para o setor. É isso que nós estamos vivendo nesse país, nesse Estado. E isso é culpa desse governador. Cúmplice com o governo federal. Desculpa, mas é verdade, isso aí aqui acontece. Eu ia tocar nesse ponto aqui. O que nós temos hoje no país e na América Latina, e é uma política meio que mundial, assim, só que aqui rende mais, é grupos saqueando o Estado brasileiro, né, Tchê? Tomaram conta. Então, assim, não precisa mais guerra, não precisa mais revolução. Eles tomam pelo voto, com a mídia, ganham a eleição e saqueiam o Estado. Os piratas modernos do Estado brasileiro, né, Tchê? Saqueiam todas as riquezas e deixam o povo na miséria, não tem nenhuma compaixão com o povo, nenhuma. O interesse do Eduardo Leite, do Bolsonaro, de quem for, dessa gente aí, não é o povo brasileiro, é as corporações que eles defendem e os lucros dessas corporações. Eu vi uma propaganda até ontem no rádio. Os bancos lucraram 100 bilhões no ano passado, cara. Sem produzir nada. Sem produzir e sem pagar nada também, né, Tchê? 100 bilhões é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Que é os dividendos, né? Sobre dividendos não paga nada, né, cara? Qualquer país capitalista, o rico paga imposto, cara. Né? Aqui o rico não paga nada. Aqui o rico, as grandes corporações são quando tem que pagar, sonego e são lixados ainda, né? Então não pagam nada. Né? São estimulados. Né? Então quem é que está pagando com a reforma da Previdência, com a reforma do Estado? É o povo que trabalha. O empobrecimento do povo é uma coisa fantástica. Eu tenho dito assim, o que os caras estão fazendo é tirando da boca dos filhos da gente, né? Para sustentar esses marmanjão aí, cara, para dar dinheiro para grandes empresários. E quando, como tu falou, o Eduardo Leite veio na contramão da história. Ao mesmo tempo que ele arrocha no serviço público trabalhador, corta serviços da população, vai cortar investimento em educação, na saúde, segurança pública, ninguém vai ter nada, né? Porque esses caras pregam um Estado sem serviço público para a população, mas para eles querem, né? O bom do melhor, né? O que esses caras estão fazendo é saquear o Estado. O que ele fez na contramão? Ele anistiou os grandes sonegadores desse Estado, né, cara? E perdoou suas multas, cara. Bom, se eu sou um bom pagador, o ano que vem eu não pago porcaria nenhuma, cara. Porque eu sei que vai ser anistiado. Sim, tu vai esperar um refi. Tu vai esperar um novo refaz, né? Para vai ser dinheiro para pagar o serviço público, para investir em serviço público. Não vai ter. Deixa eu te perguntar, Ortiz. Comédia, isso. Como é que vocês estão vendo? Há alguma possibilidade tu está vendo que tem alguma possibilidade de negociação desse governo? O que poderia negociar para melhorar esse pacote? Esse pacote tem que melhorar tudo. Não tem nada de bom nesse pacote. Só o 509 que dá para dar uma ajeitada ali. Qual que é o 509? É o negócio da aposentadoria da segurança que está ali, do pessoal, né, cara? Que estão sob estado aí faz mais de um ano, né, que não aposentam.
que é uma aposentadoria especial que a gente tem. O resto, não tem nada que preste ali, cara. Não tem nada, nada, nada. É um pacote que veio para sugar o servidor, tirar, fazer uma economia, sugar o servidor por mais de 10 anos, não vai ser, se já passamos a 5, vai ter mais 10 que nós vamos passar. Porque a economia é em 10 anos, como tu disse, né, cara? São 25 bilhões em 10 anos. Então, em 10 anos, tu não tem reajuste, tu não tem serviço público, tu não tem nada. É só sugar, só sugar. Então, assim, ó, é um pacote feito para os grandes empresários, né? Por isso que eles estão dizendo que vão para lá. Eu faço questão que os grandes empresários vão para a Assembleia lá no dia da votação lá, que eles vão ter que ouvir umas coisas lá também, né, cara? Tem um bando de patife, eu fico pensando, assim, de lojas, Safieregs aí, cara, eles não estão pensando nem nos filiados deles, cara. A indústria nacional sendo destruída, cara. Sendo destruída, né? Os lojistas fechando, cada dia fecha 2, 3 portas aí, porque não tem... E ninguém compra mais, cara. Os caras estão sugando o dinheiro da população. E eles aplaudindo o pacote. Mas por que isso, então? Estão tirando dos sindicalizados deles, dos associados deles, estão perdendo, cara. Mas, assim, teria algum ponto que você acha que é mais essencial mudar? Numa perspectiva de que esse governo tem pelo menos 40 votos na Assembleia Legislativa, né, da Basileia, apesar de ter algumas deserções já anunciadas antes da votação, né? Mas imaginando que fosse ser aprovado, tem algum ponto que você acha que é mais crucial de mudar, que você acha que dá para enfim, não digo nesse momento, mas quando vocês tiverem a perspectiva de que isso pode ser aprovado, algum ponto que é mais crucial mudar? Eu queria só fazer uma observação primeiro, né? Dizer que esse pacote está na Assembleia, com todos os deputados que falamos da base do governo, nenhum conhece o pacote. Eles não conhecem. Estão pedindo mais tempo para conhecer. E o que está acontecendo? Quando eles estão chegando no interior do Estado, os servidores estão questionando eles no ponto aqui, ponto ali, eles não sabem nada. Então, se votar dia 17, 18, vão votar porque o governo quer. Não sabe nem que estão votando. Aí tem que tomar choque, né, cara? Agora, o deputado que for coerente vai dizer, não, eu tenho minhas convicções, mas eu preciso ler o que tem aqui. Eu preciso ver o que está aqui. Isso é tão sério que nem o Tomar Vívio sabia da questão do IP. Nós tivemos uma audiência com ele e ele não sabia que no primeira proposta do IP tinha que ia ser fatiado os descontos, as cobranças dos familiares dos servidores, cara. Ele não sabia disso. Isso que ele foi presidente do IP, ele né? foi presidente do IP. Ele olhou e disse assim, ó, mas quem é que fez isso aqui? É um absurdo, tanto é que o governo tirou. O governo retirou isso aí. Né? Então, isso é uma bagunça, cara. Isso aí, ó, é um pacote feito lá pela dona Eliane, lá, que já vem lá de cima com esse pacotinho pronto embaixo do braço, juntamente com a Agenda 2020, com os grandes empresários daqui, que querem só sugar o Estado, cara. Neucir. Bom, agora os próximos, todos os servidores, eu acho que ainda nós acabamos sendo, vamos dizer assim, naturalmente os representantes, não diria os representantes, mas a última esperança, talvez, da sociedade, e a gente está fazendo várias manifestações pelo Estado, cada um do seu jeito, o pessoal da segurança, da saúde, da educação, articulações da Assembleia, conversando, e a gente está tentando mostrar para a sociedade que é o mais do mesmo e que não trará absolutamente nada. Não existe um projeto de desenvolvimento regional, nacional, não existe nada. O nosso empreendedor gaúcho, cara, que eu sempre fui empreendedor, sou de família de empreendedores, é muito importante ele empenhar seus esforços para poder gerar emprego, renda, só que está sendo enganado por grupos, pequenos grupos de grandes, como diz aqui o Ortiz, de grandes empresários, banqueiros, que ficam vendendo uma receita que não está dando certo. São 30 anos que é a mesma receita. O diagnóstico é sempre o mesmo. Se eu tenho uma empresa, eu tenho um gerente que me apresenta todos os anos o mesmo diagnóstico, eu tomo as medidas e não resolve o problema da empresa, eu mando embora. Vai brincar na casa da mãe de Joana, não na minha casa. Então nós estamos pegando aí, desculpa, com todo respeito ao governador, um cara que está acreditando nesse entorno dele, que não é nem são aqueles que foram eleitos, não sei nem quem são essas pessoas, que vendem essa tese, essa ideia que não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele pode aprovar na íntegra esse pacote, que só vai prejudicar o povo gaúcho. Porque, quer queira, quer não, ele está tirando 25 bilhões, que não é despesa, é investimento, está dizendo, vou economizar 25 bilhões. Ele está tirando
de uma massa de pessoas que pulveriza, que gasta na mercearia, gasta na lojinha, toma um sorvete na praia, compra um picolé, um cachorro quente, que gera toda uma cadeia produtiva e gera economia. Ele vai tirar e dizer, vou economizar. Para que ele vai economizar? Me diz para que tu quer esse dinheiro? Para investir. Investir aonde? Em juros de uma dívida que a gente não paga, aumentar a anistia para devedor, para sonegador, aumentar benefícios fiscais para um setor da exportação, para meia dúzia de pessoas concentrar mais riqueza. É para isso que tem que economizar? Cara, tem que dar uma explicação mais coerente para a sociedade. Então a arena agora da disputa, a arena está sendo travada em várias frentes no Estado, para tentar sensibilizar a sociedade e tentar tensionar os deputados, que alguns já estão... Porque esse governo ele começou com 42 deputados. Eu acho que é um dos governos que teve de maior 55, apoio, né? De 55. E já está começando a ter algumas dificuldades. Mas não podemos ficar acreditando também em Papai Noel. Porque a gente tem agora, nós estamos na época eleitoral, e infelizmente, essa lógica do poder, toma lá, me dá cá, muitas moções que são importantes, estão nos ajudando de prefeitura, mas talvez sejam movimentos oportunistas para ludibriar a comunidade local, sociedade, dizendo, não, isso aí é ruim. E eles sabem que é ruim, e é verdade. Só que daí, aqui na Assembleia, daí a promiscuidade aumenta, aí o governo, de repente, nomeia mais isso, dá mais aquilo, e aí, tanto é que deu, né, lá no início do governo, ele foi distribuído alguns recursos ali, foi no governo Sartori também, e aí os caras votam contra o povo. Aí, lá na frente, mas o Estado está em crise. Eles estão provocando isso. Essa é a lógica. Então, a gente vai trabalhar na Assembleia, todos juntos, em cima dos deputados, e a gente espera que esses deputados tenham um pouco de visão de Estado, de futuro. Não se contentem com aqui e agora. Não precisa ter riqueza. Vamos viver humildemente, distribuir e gerar felicidade, amor, carinho, e não tristeza, doença, desgraça, violência, que os governos estão aí, estão promovendo só isso para a sociedade. Enfim, em protesto a esse pacote, né, vários sindicatos já entraram em greve. O Sintergs entrou em greve, né? A Polícia Civil está com a Assembleia marcada para agora, do dia 10 de dezembro. Dia 10 de dezembro agora. Estaremos juntos lá. Para analisar a possibilidade de greve, né? O primeiro sindicato que entrou em greve foi o CEPERS, né? Ainda no mês de novembro. Né? O de Quinta conversou com a presidente Elenir Aguiar Schurer e ela fala por que o CEPERS considera a proposta de mudança no plano de carreira dos professores inaceitável. São diversos pontos deste pacote que nós temos contrariedade, mas os principais são... Primeiro, de utilizar os nossos triênios, transformando-os em parcela autônoma, para poder pagar o nosso piso. Na verdade, o governo não vai botar um centavo novo no nosso contra-cheque, e sim utilizar aquilo que nós já temos, fazendo uma readequação. O segundo ponto é as armadilhas que o governo está tentando vender para a sociedade. Eu gostaria de falar sobre isso, quando ele acena com a possibilidade de botar a letra G nas promoções. Na letra G não terá ninguém estando nesta letra. E como o poder do governo para fazer a promoção passa a ser somente dele, passa a ser um poder discricionário somente do governo, ele vai promover quando ele quiser e quem ele quiser. Então isso não nos dá segurança também de que essa letra seria preenchida com alguém. Na verdade, nós acreditamos que é uma armadilha para tentar enganar a população gaúcha. Nós temos também a questão dos nossos aposentados, né? Os aposentados não sofreram confisco de salário, porque hoje os aposentados que ganham até o teto do INSS não contribuem com a Previdência. Previdência é essa que deixamos bem claro, já foi contribuída no tempo que ele estava na ativa, e hoje ele quer taxar os professores a partir de R$ 1.500, já taxar os ativos, o que significará redução de salário dessas pessoas, o que a gente não pode também admitir. Nós temos também o governo acena com a possibilidade de ganhos em relação ao abono família, que vai aumentar de R$ 44 para 120, só que o corte para receber o abono família vai representar perdas, porque só até quem ganha 2 mil que receberá. Quem ganha mais de 2 mil perderá também o abono família, que é perda para o funcionalismo. E tirar os 6%, não fazer estorno do Vale Refeição,
também para quem ganha até 1.900, 2 salários mínimos é a referência. Isso também é uma camada muito pequena da categoria que será atingida. Então, o governo aponta com falsas promessas e, na verdade, todo o pacote em si, ele é retiradas de direito única e exclusivamente. Retira todas as gratificações, retira o difícil acesso, retira os triênios. Quem já se aposentou passa a ser parcela autônoma, quem não se aposentou perderá na aposentadoria, significando um arroxo fantástico, histórico, para todos os nossos sócios, para todos os professores e funcionários de escola. O funcionário de escola, quando ele mexe na 10.098, ele também está mexendo no quinquênio, está mexendo nos 15% e 25%, que estão lá garantidos na 10.098. Então, também serão atingidos, além da majoração, né, da cobrança de previdência daqueles que estavam aposentados. Então, o pacote ele só pode ter um destino para nós, que é a retirada do projeto. E se o governo realmente quer fazer uma discussão real, um diálogo real, ele deveria retirar esse pacote e chamar o sindicato, então, junto com toda a categoria, para que pudéssemos fazer uma discussão aprofundada, mas ele teria que ter a vontade política de escutar, coisa que até agora o governo demonstrou não ter nenhuma vontade de dialogar e não tem essa vontade política de fazê-lo. Helenir também fala sobre em que condições o CEPERS poderia negociar uma mudança no plano de carreira da categoria. Bom, o sindicato tem uma ação muito democrática. A direção do sindicato não decide, por isso que nós dissemos, a melhor proposta do governo é retirar o pacote e de vir discutir conosco, porque essa discussão tem que perpassar por todas as escolas, ouvindo toda a categoria. E não será no assodamento, como ele está tentando fazer, apresentar um projeto onde a gente já elencou todas as nossas discordâncias e ele sequer, aliás, ele finge desconhecer essa resposta, porque ele diz que nós não o fizemos, e nós estamos entregando para todos os deputados a correspondência que enviamos para o Piratini, inclusive com a assinatura da Casa Civil de recebimento, e essa nossa resposta o governo simplesmente desconheceu e... Não gosto de dizer, mas eu sou obrigada a dizer que o governo está mentindo para a comunidade gaúcha. A gente também conversou com a economista do DIEESE, Annalise Manganelli. Ela começa falando se os professores terão ou não que arcar com a maior parte da economia projetada pelo governo de 25 bilhões nos próximos 10 anos. Olá! Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite, né? Poder estar participando. É um prazer, porque a gente, no DIEESE, nós produzimos muita informação e precisamos de espaços, né, para compartilhar esses dados. Bom, em relação à questão, né, que o governo diz que planeja economizar 25 bi com essas reformas. Primeira coisa, é bom esclarecer que o que são essas reformas, né? Está se falando aí de uma PEC da Previdência, né? Então uma mudança estrutural da Previdência no Rio Grande do Sul, mais 6 projetos de leis complementares e um PL, que é o próprio do Plano de Carreira do Magistério, né? Bom, o maior problema de se estimar, né, que vai ser uma economia de 25 bi para 10 anos, na minha avaliação, é a concomitância disso, né? Porque está se estudando alterar retirar diversos direitos, né? Então, a gente não tem uma análise no nível de detalhamento para fazer essas avaliações, né? O governo dá valores absolutos, assim, e a gente fica tentando compreender como é que isso foi construído. O que a gente sabe, porque está incluído, inclusive, na justificativa do projeto, é que desses 25 bi, 17 bi são de economia na Previdência e 8 bi no restante, né? Mudança dos planos de carreira, nas alterações do Estatuto do Servidor, né? Então, assim, é 2,5 bi por ano, e se nós pensar na carreira dos professores, né, e as outras alterações de Estatuto, a gente está falando de 800 milhões por ano, né? Toda essa movimentação está em torno dessas cifras, né? Que eu, sinceramente, assim, muita coisa, a maior parte do que está sendo colocado é de longo prazo, né? Então, assim, para uma situação de caixa do Estado, esse não seria o caminho mais acertado, né? Mas, enfim, é uma avaliação. Agora, os professores dizem que a maior parte dessa economia vai sair do bolso deles, e vai sair por quê, né? Então, assim,
tem uma questão. Vamos usar o exemplo da Previdência, tá? Na Previdência, há um aumento de idade mínima, há um aumento no tempo de contribuição e há uma redução no valor do benefício em função das formas de cálculo. Só para a gente pegar um ponto da forma de cálculo, que é o que vai ser usado como base de cálculo, né? No caso, antes, até agora, era utilizado 80% das maiores remunerações desde 94. No caso, a partir da reforma sendo aprovada, vai ser utilizado 100%. Nós fizemos algumas simulações com contra-cheques de professores desde 94 para cá e vemos que apenas esse item, só esse item, já reduz em média de 10 a 20%, a depender da trajetória profissional do professor, né, o valor do salário de benefício. Então, assim, na estimativa desses 25 bi ou desses 17 bi, que é o caso da Previdência, esses critérios todos, como que eles foram alterados, né? Como que eles foram admitidos, né, lá para frente? Essa é uma questão. A outra questão que evidencia, né, que os professores serão muito atingidos são as alíquotas que serão cobradas, né, abaixo do teto do INSS, porque hoje até o teto do INSS, que é ali os 5.800, não se recolhe previdência, né? Nenhum professor, nenhum servidor recolhe previdência. Por que que não recolhe? Porque a iniciativa privada não recolhe. Nenhum trabalhador hoje no Brasil recolhe previdência até o teto do INSS. Isso foi por uma questão de isonomia entre setor público e privado. Isso já foi discutido judicialmente, enfim, né? E a decisão foi assim porque era justamente para resguardar, né? No caso, um direito igual. O governo está propondo não, quer alterar e quer descontar a previdência a partir de quem ganha mais do que um salário mínimo, já descontar, né? Essas pessoas, esse valor total que o governo vai descontar das pessoas que ganham entre um salário mínimo e os 5.800, que é o teto do INSS, desse valor total, mais de 70% são de servidores educadores, né? Porque, claro, eles estão concentrados ali proporcionalmente nas faixas de menores salários, né? Então, acaba que eles serão mais atingidos. Então, só para a gente ter uma ideia, vai dar mais ou menos uma alíquota média de 9%, né? 10%, vamos lá. E aí, tu tá colocando para trabalhadores que têm os menores salários no estado, porque eles são, né, representam a menor parcela da folha de pagamento, e aí eles já acumulam hoje 30,03% de perda salarial, e aí eu ainda vou impor mais 10% de perda imediata, que ele já vai começar a pagar a previdência a partir dessa proposta, né? Então, nesse aspecto, é bem complicado, né, para os educadores no estado do Rio Grande do Sul. O governo do estado fala que precisa promover a mudança no plano de carreira para conseguir ter espaço para dar reajustes futuros para quem está na ativa. Ele anuncia que os gastos com o magistério, por exemplo, vão aumentar em 915 milhões em 10 anos, incluindo a nova tabela salarial, mudanças no abono família e no Vale Alimentação. A economista Annalise Manganelli analisa se esses aportes significarão ganho real para os professores em início de carreira ou se é apenas uma forma de mascarar o pagamento do piso. Também analisa quais as perspectivas para quem já está perto do final da carreira ou já é aposentado. Em relação a essa questão, né, que o governo fala, né, que vai gastar 915 milhões em 10 anos. Essa conta sempre em 10 anos, eu acho que eu tenho uma sensação assim que confunde um pouco as pessoas, né? Então vamos trazer isso para o ano, né? Bom, os 915 milhões em 10 anos são 91 milhões por ano, tá? Então, para a gente ter um comparativo, quanto que custa a folha da SEDUC, por exemplo, né? Da educação? Hoje ela custa 560 milhões por mês, o que daria mais ou menos uns 7,3 bi por ano, tá? Qual que é o crescimento vegetativo que o governo utiliza, né? Inclusive nos cálculos atuariais, na coisa da Previdência, então um crescimento vegetativo de 2,5%, né? O que representa isso por ano? 183 milhões. Tá? Então, como que o governo pode dizer que os professores terão ganho, né, com essa proposta, terão aumento real, se ele está dizendo que vai dar 91 milhões por ano, sendo que hoje só o crescimento vegetativo da folha representa em torno de 183, mais ou menos, milhões por ano, né? Então, aí já tem uma inconsistência desse ponto de vista.
A outra questão é, bom, ele vai ser um aumento real a questão do abono salarial e do vale-refeição, né? Algumas pessoas pode ser que tenham mesmo um acréscimo, né? O que ele está fazendo é congelando, né, essas rubricas, porque ele está determinando um valor e ele também está definindo que apenas salários, né, baixos é que receberão. Então, ele está realocando essas verbas. Bom, realocar essas verbas tirando daqueles que mais ganham para os que menos ganham, embora essa faixa, né, que ele está usando, acho que também não seria a mais adequada, porque hoje R$ 2.000, se nós formos ver o custo de vida no Rio Grande do Sul, só com itens essenciais é mais do que R$ 2.500, né? Olhando assim, uma média de aluguel, água, luz, né? Então, bom, talvez ele pudesse usar algum critério aí também. Bom, mas até aí ele está fazendo o trabalho que é o que se espera de um gestor público, né? Olhar para essas desigualdades e ver o que pode ser alocado melhor dos recursos que já estão disponíveis, né? Ok. Bom, aí a outra questão é, alguém vai ganhar aumento real? Bom, o governador na coletiva, ele colocou um exemplo, né? Porque como ele faz uma readequação de níveis ali para o caso dos professores, ele indica ali uma pessoa que está no nível 5 e vai passar para o nível 3 dentro dessa tabela, que é uma tabela de subsídio, né? E ali tem um acréscimo de alguns reais, R$ 30, alguma coisa assim. Só que o que ele não diz no momento que ele dá esse exemplo, né? Que na tabela de subsídio ele está botando todas as vantagens do professor, do educador para dentro daquela remuneração, né? Então, por exemplo, se o trabalhador já tem um triênio, que vamos lá, é 5% do valor do salário base dele, nesse caso, ele já não tem aumento nenhum. Porque, por exemplo, hoje, como tu não tem também promoção há muito tempo, tu não tem reajuste salarial há muito tempo, todo mundo já ganha, né, um triênio, e isso vai compensar dentro dessa tabela de subsídio, tá? A outra questão é em relação a qual que vai ser a perspectiva, né, do professor no fim da carreira. Então, assim, isso é uma coisa que a gente está conversando muito, né? E a gente tentou buscar em outros estados como é que isso está organizado e o que fez, né, o nosso governador chegar e propor que um professor no fim de carreira ganhe R$ 3.887, né, com 30 anos de trabalho, com doutorado, né? O que pode ter estimulado ele a fazer isso? E a gente foi buscar outras experiências, né, para ver se alguma coisa poderia ajudar a compreender. Mas a gente se surpreende, porque, na verdade, o governador está propondo, né, uma diferença salarial do início da carreira para o fim em relação aos níveis, ou seja, a graduação que o professor pode atingir só de 7%, né, o que hoje, no plano atual, é de 100%, e é por isso o estímulo, né, o professor buscar estudar mais, se profissionalizar, né? Então, assim, ao fazer isso, ele está fazendo um desestímulo absoluto, né, a todos os profissionais da área. E aí, fazendo essa análise, buscando outras informações em outros estados, a gente vê que essa diferença de 100% que está hoje no plano de carreira atual não é nem um pouco incompatível com outras realidades, uma vez que, se a gente comparar o salário inicial e o de fim de carreira, por exemplo, de São Paulo, é de 186%, no Ceará é de 266%, em Minas Gerais é 291%, no Paraná 364%. Então, assim, na verdade, o nosso plano ele já estaria defasado dentro dessa perspectiva para o final de carreira, né, em relação a outros estados. E chama também atenção, claro, até pelo alinhamento político, né, do governador do Rio Grande do Sul com o de São Paulo, que o de São Paulo também, né, apresentou uma proposta nesse mês de novembro último, propondo lá a tabela de subsídio, mas é uma coisa assim, onde o salário, o topo da carreira é 10 mil, o professor vai entrar ganhando 4 mil, né? Então, assim, o salário no topo da carreira que o governador Leite está propondo, aqui é 38% do salário que o Dori está propondo, né? Então, e além disso, o piso, né, ele só está propondo o piso nacional, né, no caso lá está havendo um estímulo aí para passar a R$ 4.000 o salário de ingresso,
e a gente não vê assim qual que é o objetivo final, né? Além do mais, lá a adesão, no caso, é voluntária, aqui não, né? O governo está fazendo um PL e em regime de urgência, nem dá o tempo para as pessoas discutirem sobre a proposta, então isso a gente acha realmente desumano, porque a gente também está fazendo um esforço absoluto, gigantesco, para tentar falar com o máximo de pessoas possível, mas é o Estado inteiro, isso é muito complicado, né? Então, assim, o governo, de posse de todas as informações que tem e com a capacidade que ele tem de garantir que haverá uma economia de 25 bi, o mínimo que ele poderia fazer era disponibilizar um simulador para os trabalhadores dele, porque é a equipe dele, os servidores do Estado, olharem e verem se haverá um ganho ou não. Mas a gente acredita que isso não é feito porque justamente vai comprovar, né, o que a gente tem simulado da forma que conseguimos, né, de que não tem mesmo aumento real. O De Quinta vai ficando por aqui. Eu queria agradecer muito a participação do presidente da UGIRM, Isaac Ortiz, e do presidente do Sintergs, Neucir Vanier. O recado final, Isaac. Quero agradecer o convite do Sul 21, no De Quinta, né, a esse órgão de comunicação aí que tem sido um defensor dos interesses da população gaúcha. Eu acho que o Sul 21 está de parabéns por divulgar de forma isenta, né, e sim preocupado com a população gaúcha. E nós fazer um convite a todos os policiais que dia 10 de dezembro, às 13h30, estaremos em Assembleia Geral lá no Palácio da Polícia, né, que está prometendo ser uma das maiores assembleias já realizadas pela categoria. Tudo por conta desse pacote do retrocesso, né, que, como o Neucir falou, quem vai ser duramente atingido pelos serviços públicos vai ser a população gaúcha. Com certeza vai faltar segurança, vai faltar educação, vai faltar saúde para esse povo, infelizmente. Recado final, Neucir. Bom, fazer um apelo aos teus ouvintes e espectadores que unam-se a esse movimento dos servidores, que é um movimento para a sociedade, e a gente quer muito que a sociedade venha conosco. Eu acho que ela está percebendo isso, porque, ao fim e ao cabo, esse movimento todo aqui dos servidores é para ajudar a desenvolver o nosso Estado e atender as necessidades da sociedade como um todo. Muito obrigado mais uma vez, e conte sempre com os servidores públicos na área da saúde, da segurança, da educação. Até vou dizer que o Sintergs hoje está em greve, o principal número de servidores está na saúde. Nós coletamos sangue, distribuímos vacinas, medicamentos especiais, órgãos, transportamos órgãos, fizemos internações, fiscalizamos a água, a carne, pela agricultura, uma série de serviços que muitas vezes não é visto pela sociedade, mas nós estamos lá desde o início do nascimento do cidadão até a morte, trabalhando para o bem-estar e para a felicidade dele. Obrigado, Neucir. Obrigado mais uma vez, Isaac. O podcast de quinta da Rede Colmeia do Sul 21 vai ficando por aqui. Você pode ouvir o podcast no Spotify, no Castbox ou na página da própria Colmeia, colmeia.sul21.com.br, onde você pode acompanhar também outros podcasts da rede. Se você gostou, nos siga nessas plataformas e compartilhe com os amigos. Fique atento para a parte 2 do debate sobre o pacote do governador Eduardo Leite, que vai ao ar na próxima semana. Um abraço a todos e até a próxima.